Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o seguinte: o abalo depois da pandemia gerou descontentamento ou não gerou descontentamento na Irmandade da Congregação Cristã no Brasil? Se a gente for hoje juntar os cacos depois da pandemia, será que a congregação ela ganhou ou perdeu? Nós podemos observar, por exemplo, em alguns sites pró-CCB que não podem falar em nome da CCB, que eles dizem que são porta-vozes, mas segundo o estatuto eles não podem mostrar, esclarecer, informar. Nós podemos observar que os batismos ali diminuíram bastante a quantidade de pessoas adeptas à congregação. Nós podemos observar que canais de pessoas reformistas, eles aumentaram consideravelmente o número de pessoas e de seguidores. Então isso mostra um balanço negativo para a congregação, mostra claramente que a congregação ela perdeu o seu brilho, o seu destaque. Porque, segundo o tópico de ensinamento, a congregação ela iria até, se possível, na justiça contra as pessoas que ela acusa que estão manchando a sua obra. Vamos observar aqui, mediante aos esclarecimentos das circulares, que é a conversa entre o ancião e a Irmandade. Vamos observar aqui, e a Irmandade ela é esperta. Vamos observar aqui se eles, quando conversavam com a Irmandade durante um ano, se eles tiveram preocupação com o povo na realidade. Então vou mostrar aqui para vocês, mediante as circulares, se a congregação se importou com a população, com a Irmandade, ou não se importou. E qual foi a real importância? Então, por exemplo, se nós formos pegar aqui, por exemplo, a circular emitida no dia 4 de abril, lá quando começou a pandemia, eles emitiram no dia 4 de abril, na circular número 40, a preocupação deles era falar o seguinte: o site da congregação é este e o canal da congregação para cultos online é este. É assim que nós vamos nos comunicar a partir de hoje. Então, a preocupação deles no início da pandemia era isso. Era, inclusive, nos primeiros cultos online, nós vimos os anciães se preocupando constantemente em explicar a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, para fazer com que novos adeptos viessem a se batizar na congregação. Inclusive, eles deixaram claro que batismo não iria parar. E que eles estavam explicando constantemente, até pegaram capa do Inário, para explicar a doutrina da congregação. Esse foi o início da pandemia para a congregação. Foi ver os testemunhos sendo barrados e ver eles tomando o tempo do culto para explicar a doutrina da congregação. Porque o pensamento deles era trazer novas pessoas para fazer parte dessa graça maravilhosa. Então nós temos aqui a circular do dia 23 de maio de 2020, às 19 horas e 30 minutos, consta o título sobre a Congregação Cristã no Brasil e seu ministério. Foi uma circular emitida e eles colocaram o seguinte: que tem se apresentado pessoas em nosso meio, no meio da Irmandade, com sentimentos não cristãos, com clara intenção de confundir os mais simples, levando-se a desviar-se dos firmes fundamentos da perfeita doutrina. Referida pessoa já foi aconselhado pessoalmente pelos anciães e sobre ele se fez uma circular de esclarecimento a toda a Irmandade. E mesmo assim continua com divulgação de falsas informações, heresias, falsas profecias e ofensas integrantes ao ministério. Aí nós podemos observar aqui os canais pró-CCB, que quem são essas pessoas na realidade, que eles estão falando aqui, que o ministério está falando aqui.
Essas pessoas que vieram com falsas profecias, com heresias. E aí eles colocam aqui também essas pessoas que informaram até erroneamente que a congregação, por exemplo, participou do fórum interreligioso, né? Então, isso eles noticiaram, alguém nos canais aí noticiou essa informação não é verídica, e aí noticiou-se e a congregação tomou enfim, ela achou por melhor fazer uma circular informando a toda a Irmandade a desviar dessa pessoa. Ficou claro isso, a se desviar dessa pessoa, entendeu? A desviar dos fundamentos, enfim, desviar dessa referida pessoa. Ficou claro isso nessa circular que foi emitida. É o modus operandi normal dessa instituição religiosa, é descredibilizar uma pessoa e fazer com que a Irmandade não dê mais crédito, entende? Porque a pessoa talvez ela colocou a sua opinião, a pessoa talvez ela criticou, ela denunciou, ela informou fatos e no final ela sai como errada da história e até uma circular é emitida. Mas enfim, eles colocaram isso na circular do dia 23 de maio e eles se defenderam ali. Então vocês podem observar que Jesus de Nazaré ele nunca se defendeu. Ele falou, inclusive, tu o dizes, falou, dá a tua face esquerda, sendo que já bateram na direita, enfim, anda 2.000 milhas, léguas, enfim. Então ele deixou claro que era até para arrancar a túnica. Então aqui eu vejo uma circular de defesa, se defendendo a instituição. Então a preocupação no dia 23 de maio era defender a instituição. A preocupação no dia 4 de abril era mostrar para a Irmandade o caminho para que nenhum se perdesse. Eles não queriam perder e queriam acrescentar ainda mais usando dos cultos como um momento ali de evangelização. Na circular do dia 23 de maio de 2020, circular número 48, esclarecimento sobre distribuição e treinamento do novo método de estudos para o órgão eletrônico. Então eles colocam uma preocupação ali em estudar o órgão, em mudar ali os livros de estudo. Por que isso? Eu até frisei um trecho aqui que está escrito assim: portanto, nenhum treinamento que está sendo oferecido nas redes sociais é autorizado por este conselho. Então a preocupação deles é que só se aprenda com eles, não se aprenda com um terceiro que queira se voluntariar, obviamente se dispondo de redes sociais, tendo seu ganho, mas a congregação não quer. Ela quer que a pessoa tenha subserviência somente a eles. Certo? E consta dessa circular: este trabalho desenvolvido pela comissão musical visa a única e exclusivamente facilitar o aprendizado das candidatas, oferecendo um conteúdo técnico focado no inário. Então, isso aqui, esse conteúdo, esses livros que foram feitos, é para juntar com um inário. Então é um kit, certo? É um exemplo, é como você vai no McDonald's, você pede, eu quero tal hambúrguer. Eles falam, eu tenho esse kit aqui, ó. Era para ser tanto o hambúrguer, sai por tanto. Então quer dizer, é o pacote completo. É o kit. É aí onde a pessoa fica 3, 4, 5 anos envolvido com a congregação e cria raiz lá dentro. Certo? Cria raiz. Porque você vai criando amor. A partir do momento que você... Amor que fala assim, né? Amor de subserviência, né? Porque a partir do momento que você vai estudando, você não quer mais regredir. Então a pessoa passa a ser obrigada a chegar até o final. E quando ela chega no final, ela acha que ela conquistou um mérito. Entende? Então por esse mérito a pessoa acaba continuando naquele processo. Certo? De ficar ali e acaba tomando raiz. É ali onde muitas pessoas elas pensam assim, poxa, eu não vou sair daqui porque eu sou organista. Eu não vou sair daqui porque eu conquistei com tanto sacrifício essa minha posição. Então é isso. Entendeu? É um kit que eles formaram. Essa era a preocupação de fazer mais caixa, obviamente. Porque se você tem uma venda, você tem um retorno dela e você tem caixa ali aberto para você poder, enfim, construir,
reformar igrejas, como eles fizeram muito nessa pandemia. Então nós temos aqui uma circular número 55 sobre Santa Ceia, e aqui entra um ponto muito interessante, né? Essa circular foi emitida para a Irmandade, e foi para mostrar para a Irmandade que eles tiveram uma revelação. Depois de 100 anos de igreja aberta, eles tiveram uma revelação, sendo que a Assembleia já faz isso desde que ela abriu, há 100 anos atrás. Então eles tiveram uma revelação, foi proposto e aprovado. Inclusive nós acompanhamos que até o ancião Mor, né, ele foi até o Paraná para pegar uma aprovação ali, enfim. Então foi proposto e aprovado que a Santa Ceia pode ser servida em pequenos cálices. Né? Por quê? Porque eles deram o braço a torcer, que a vigilância sanitária e o governo, enfim, a OMS tinha razão nessa questão da transmissão da bactéria, enfim, a transmissão da pandemia por intermédio de copo, de talher. Então eles acharam por melhor dar o braço a torcer. Mas lá atrás nós tivemos outras pandemias, e várias outras vezes os órgãos competentes colocaram uma congregação contra a parede, mas ela nunca cedeu. Por que agora ela teve que ceder? Ela teve que ceder porque ela viu que estava causando um impacto mundial aquilo. Essa pandemia que causou um impacto mundial. Então ela não queria se ver exposta. Então, para não se ver exposta, ela achou por bem quebrar o paradigma. Usou pontos bíblicos ali em Mateus 26, 39, Lucas 22, 20, Marcos 14, 23, para corroborar essa mudança. Mas as Escrituras, elas deixam claro que a ceia era até Jesus voltar. E Jesus voltou ao terceiro dia. Era até Jesus voltar. Anuncie a minha morte até que eu venha. Ele voltou ao terceiro dia, então não precisou mais de se anunciar a morte. Então está aqui, está muito claro para todos nós. Então a Santa Ceia, circular número 55, ela não foi um comunicado com base em preocupação da Irmandade, não. Ela foi um comunicado para se adequar às regras de saneamento das leis. Certo? A circular do dia 27 de julho, circular número 66. Aí a circular onde causou um êxodo enorme na congregação. Que essa circular fala-se claramente. A volta de Samuel Trevisan e João Marcos, eles saíram da congregação há 11 anos atrás. Ocorreu um fato há 11 anos atrás que nós sabemos, aonde alguns cooperadores foram ordenados pelo Samuel Trevisan para serem anciães. Houve-se uma reviravolta naquela época. O ancião naquela época, presidente, achou por bem destituir esses 3 que foram colocados como anciães por esse Samuel Trevisan. Né? E o Samuel Trevisan achou por bem sair da congregação. Ele que tem raiz sólida na congregação, e isso aqui não é contra ele. Eu estou mostrando fatos que aconteceram na época, porque eu estive na congregação nessa época. Eu visitava muito a região desse ancião. Tá? Então, houve uma repercussão. Então, o afastamento nessa época, e o ancião, que hoje é presidente, ele assinou a carta informando que essas pessoas que não eram mais para dar crédito a esses 2, né, eram 3 na época, não era para dar crédito, eram apóstolos da fé, enfim. E aí eles foram readmitidos de volta, mas conforme tópico de ensinamento eles teriam que pedir perdão diante da Irmandade. Mas eles não pediram perdão diante da Irmandade, eles pediram um perdão ali, tácito, na frente dos anciães. E na circular número 66 de 2020, eles colocaram a seguinte frase, abre aspas, pediram perdão pelo afastamento, informando que voltarão a congregar, restabelecendo comunhão com a igreja. E inclusive nós temos vídeos aqui mostrando que eles próprios fizeram uma lambança nessa época aqui. O próprio Samuel Trevisan tinha feito um vídeo junto com o João Marcos falando que eles estavam voltando para o ministério, depois que tiveram que refazer o vídeo falando que não, que foi um mal entendido. E aí eles postaram essa circular ao meio-dia naquela época.
Entende? Tipo, por que foi meio-dia? Para se antecipar ao culto que viria logo mais à tarde, e para a congregação não deixar aquilo repercutir negativamente. E infelizmente isso aconteceu e deixou muitas pessoas magoadas, e nós tivemos aí a situação em setembro também, que deixou muita gente também magoado, não está contente aqui, vai procurar seu manequim em outro lugar. Deus pode perdoar, mas nós não perdoamos, não deve se figurar no nosso meio. Existem pessoas aqui que desde a sua infância guardam um bom testemunho, e como é que uma outra pessoa pode chegar. Mas essas pessoas, por exemplo, essa circular de 66/2020, essas pessoas foram apóstolos da fé e hoje estão circulando no meio. Então assim, quando cruzou uma circular com uma atitude em setembro, o negócio descambou na congregação. O negócio ficou feio. Como assim? Inclusive até o ancião mor, ele no culto, ele falou, olha, estão querendo vir aqui na porta da congregação. Ele chamou os críticos ali de sonegadores de impostos. Teve outro ancião que falou que o crítico não tinha condições de reger a sua própria vida. Teve ancião que falou que a coleta faz parte da salvação. Teve o ancião mor que falou que Jesus não entrou no reino. Então isso tudo foi fazendo uma salada na cabeça do povo, da Irmandade. E foi a pancada. As pancadas, as cajadadas. No dia 7 de agosto de 2021, a congregação emitiu a circular número 109/2021. Essa daqui foi a pancada final. Esclarecimento, ofertas via Pix. Aonde a congregação passou 100 anos da vida pregando sobre tecnologia, sobre o afastamento do amor. Eles abriram igreja no sábado para receber coleta, mas não foram na casa do povo para fazer uma oração, para fazer uma unção, para fazer ali um funeral. Eles abriram uma igreja atrás da congregação do Braço para fazer o funeral de santos anciães, mas não fizeram da Irmandade, e ainda alegaram medo referente à pandemia. Então esse daqui foi o resumo de como o Jesus da congregação se portou com os discípulos, que é a Irmandade. Como que ele se portou? Como que foi essa comunicação? Por exemplo, se a gente pegar em 14 de João, por exemplo, está escrito como que foi a comunicação de Jesus para com os seus discípulos. Olha, eu vou para o meu Pai, mas vou deixar para vocês o bom Consolador. Tipo, a minha preocupação é com vocês, eu não deixarei vocês sozinhos. Vocês são a minha maior herança. Eu estou deixando para vocês um caminho, uma direção, um norte. E quando eu for para o meu Pai, o meu Espírito estará com vocês. Vocês farão maiores obras do que essa. Vocês estarão comigo. E eu com vocês. A conversa de Jesus com Felipe ali foi maravilhosa. Discurso com João também foi maravilhoso. Então é esse o Jesus que nós conhecemos e o Jesus que nós tivemos contato com ele dentro da congregação. Então é só pegar ali essas cartas emitidas pelos apóstolos da CCB e nós vamos entender como que foi o abalo sísmico na congregação, na escala Richter 9 ponto alguma coisa, entende? Estremeceu, derrubou muitas famílias. Muitas pessoas vêm aqui no meu canal falando, me libertei, cresci no Evangelho. Nesse ano de pandemia, muitas pessoas se despertaram sabendo que o caminho, Jesus Cristo, é pelo Espírito e não por um templo religioso. Então eu deixo aqui esse comentário, espero que vocês gostem, pesquisem, vão atrás do seu conteúdo, criem a sua própria narrativa e sejam felizes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e esperamos que vocês continuem conosco nos próximos vídeos. Deixe o seu comentário também para a gente poder dialogar, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.